Fala galera, vamos agora para a nossa questão 19, questãozinha envolvendo o velho e bom efeito Doppler, certo? Tem uma dicasinha aqui para você aprimorar um pouquinho a solução, certo? Agilizar o processo e que ajuda você aqui a concluir a questão mais rápido. Ele vai dizer o seguinte: o móvel se desloca ao longo de uma estrada com velocidade constante U, certo? Então ele diz para a gente que tem velocidade constante U, emitindo um sinal sonoro. Então já sabe que essa velocidade U vai ser a velocidade da fonte, que é justamente quem emite esse sinal, certo? De frequência F. Então F é a tua frequência natural, a frequência que realmente é emitida pela fonte. Aí ele fala: um estudante de física situado próximo à estrada observando o tráfego percebe na aproximação do móvel que a frequência aparente do sinal emitido pela fonte é x. Então na aproximação, a frequência aparente ele chamou de x. Já ele diz o seguinte: contudo, à medida que o móvel se afastava, a frequência aparente percebida pelo estudante passou a ser y. Então, frequência aparente de afastamento agora, y. Utilizando seus conhecimentos de efeito Doppler, certo? O estudante foi capaz de obter uma relação matemática simples entre as frequências aparentes, x e y, certo? E ele diz, sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é v, certo? A expressão obtida pelo estudante era tal que 1 sobre x mais 1 sobre y era. Então ele quer saber 1 sobre x mais 1 sobre y. Vamos lá, rapidinho aqui fazendo um pouquinho da ideia do nosso efeito Doppler. A gente sabe que o efeito Doppler, essa frequência aparente que o observador percebe quando ele está em movimento de aproximação ou de afastamento em relação a uma fonte sonora, ou seja, devido ao movimento relativo entre o observador, fonte e o som. Então, o que é que acontece? A nossa expressão do efeito Doppler é dada por essa ideia. A frequência aparente, que é o que é percebida pelo observador, é igual à frequência natural, que multiplica a razão entre as velocidades relativas, entre o som e o observador, entre o som e a fonte. O lance é saber como é que funcionam os sinais que a gente vai trabalhar. Então, a ideia da gente trabalhar é usar esse nosso referencial OF, do observador para a fonte. Ou seja, do observador para a fonte eu considero o meu referencial positivo, da fonte para o observador negativo. E uma maneira de você analisar seria olhar para as próprias letrinhas, O e F aqui. Ó. Por exemplo, se eu olhar aqui, no caso, para o O, pessoal, e eu zerar o F, considera que o F ficou em repouso. Para que o O tenha uma aproximação em relação ao F, considerando o F parado, o O tem que ir para a direita, ó, sentido positivo. Então eu vou usar aqui a velocidade do observador positivo. Agora, se eu fizer o observador parado e a fonte se aproximando do observador, ela tem que vir no sentido quê? Negativo do teu referencial. Ó. Tranquilo? Então a gente já sabe que bem aqui, no caso da aproximação, que foi o primeiro que ele trabalhou, eu vou botar positivo em cima, negativo embaixo. Agora, no caso do afastamento, considera que o F em repouso, para que o O se afaste do F, ele tem que vir para a esquerda. Ó. Então ele vem aqui no sentido negativo. Agora, para que o O fique aqui parado e o F se afaste do O, ele tem que ir para a direita, ó, sentido positivo. Então tu coloca aqui o sentido positivo. Resultado, vai ficar aqui um sinal negativo e positivo. Tudo bem? Então agora, substituindo as informações que ele me deu, na aproximação ele diz que a aparente vale x, a natural vale f. Então ficou x igual a f, que multiplica a velocidade do som, ele chamou de v, certo? A gente sabe que o observador está parado na estrada, então já vou zerar aqui a velocidade dele, ó, nos dois casos, tudo bem? E a gente sabe o quê? Que a velocidade do som continua sendo v, e da fonte, né, que é do carro que está em movimento, ele chamou de u. Então aqui ficou menos u, certo? Aqui ficou y igual a f. De novo ficou v, que é a velocidade do som, sobre v mais u. Tudo bem? Detalhe que isso é x e isso é y. O que é que ele quer? O inverso, né? A soma dos inversos. Então, se a gente fizer aqui, pessoal, 1 sobre x mais 1 sobre y, quem é 1 sobre x? É o inverso disso. Então ficou v menos u sobre o produto aqui f vezes v, que fica aqui embaixo. Ó. F vezes v. Beleza? Mais, ele quer a soma, né? Ó. De novo, o f vezes v vem aqui para baixo. Ó. Só que aqui em cima agora vai ficar o quê? V mais u. Olha o detalhe. É uma soma de frações com o mesmo denominador. F vezes v. Logicamente, galera, que os numeradores aqui eu tenho menos u e eu tenho mais u. Olha aí o que é que acontece. Vai embora. Sobrou então v mais v, 2v. E aí tu consegue aqui simplificar esse v com esse v. Então essa soma 1 sobre x mais 1 sobre y vai dar, na verdade, 2 sobre f. Né? Então se a gente observar aqui para nossos itens,
Tua resposta, sem nenhum problema, vai ser o item D de Jingle Bells. Tranquilo?